Você sabia que mais de 30.000 pessoas foram convertidas por um único homem? Um santo missionário que enfrentou mares revoltos, culturas desconhecidas e até a morte para levar a mensagem de Cristo. São Francisco Xavier nos provoca uma pergunta inquietante: o que estamos fazendo com a nossa fé? Enquanto muitos vivem uma espiritualidade morna, ele mostrou que uma vida de verdadeira entrega pode transformar o mundo. Será que você tem coragem de seguir esse exemplo? Imagine um tempo sem aviões ou tecnologia, onde atravessar oceanos era um desafio quase insano. Francisco embarcou rumo ao desconhecido, impulsionado por um amor tão grande que superava o medo. Suas missões católicas alcançaram lugares que nunca haviam ouvido falar do Evangelho. É impressionante como sua vida desafia nossas desculpas cotidianas, não é mesmo? Por trás desse missionário extraordinário, havia um jovem com sonhos comuns que foi transformado por uma amizade divina. Seu encontro com Santo Inácio de Loyola mudou completamente o rumo de sua vida. É curioso pensar como um simples relacionamento pode ter um impacto tão profundo, não acha? Estamos apenas começando a explorar a história de São Francisco Xavier. Cada detalhe de sua jornada é uma lição sobre coragem, fé e dedicação. Vamos mergulhar mais fundo e conhecer como ele se tornou o maior missionário da história do catolicismo. Nascido em 1506, na região de Navarra, Espanha, São Francisco Xavier parecia destinado a uma vida de luxo e privilégios. Contudo, sua busca por conhecimento o levou à Universidade de Paris, onde encontrou Santo Inácio de Loyola. Esse encontro não foi apenas uma casualidade, foi um chamado. Inácio desafiou Francisco a abandonar seus sonhos terrenos e buscar algo eterno. Apesar de inicialmente relutante, Francisco se rendeu à força desse convite divino. Ele se juntou à Companhia de Jesus, um grupo que vivia com a ousadia de transformar o mundo pelo Evangelho. Pense nisso. Como seria abrir mão de todas as suas ambições para seguir um chamado que parecia loucura para os outros? Sua vida mudou completamente, mas não sem dor. Ele teve que lutar contra suas próprias limitações e medos. Afinal, ser missionário não era apenas viajar, era viver o Evangelho intensamente. São Francisco Xavier nos lembra que grandes missões começam com pequenos atos de entrega. Agora que conhecemos suas raízes, vamos descobrir como ele deu o primeiro passo para se tornar um verdadeiro santo missionário. O chamado missionário de São Francisco Xavier começou com uma ordem do Papa Paulo III. Ele foi enviado ao Oriente como o primeiro missionário jesuíta. Imagine a cena, um homem partindo de sua terra natal, sem saber o que enfrentaria, movido apenas pela fé. Não havia mapas detalhados, apenas a certeza de que Deus estava guiando seus passos. Chegar ao Oriente significava abandonar tudo, conforto, segurança e até mesmo sua saúde. É impressionante pensar como ele enfrentou viagens extenuantes e mares perigosos para alcançar a Índia. Essa entrega total nos desafia a repensar nossas prioridades. O que estamos dispostos a sacrificar pela fé? Ele começou sua missão em Goa, onde percebeu que não bastava pregar, era necessário entender as pessoas. Francisco aprendeu que evangelizar é mais do que falar, é agir. Ele criou escolas, ajudou comunidades locais e se tornou uma ponte entre culturas. Que exemplo poderoso! Mas sua jornada estava apenas começando. O destino seguinte seria ainda mais desafiador, levando-o a tocar vidas em regiões completamente desconhecidas. Ao chegar na Índia, São Francisco Xavier encontrou uma terra cheia de contrastes. Ele começou sua missão na região de Goa, onde comunidades viviam em extrema pobreza e exploração. Sua abordagem era simples, mas revolucionária. Ele ouviu as pessoas, entendeu suas necessidades e respondeu com amor. A evangelização na Índia se tornou mais do que um trabalho, era um ato de compaixão. Francisco rapidamente percebeu que precisava de estratégias criativas para alcançar o coração das pessoas. Ele usava canções, histórias e até gestos para explicar o Evangelho. Imagine ensinar conceitos tão profundos de forma tão acessível. Ele provou que a fé pode ser compreendida em qualquer idioma. Entre as comunidades costeiras de Parava, ele batizou milhares e trouxe dignidade a um povo que vivia na marginalização. Suas ações mostram que o cristianismo não é apenas uma crença, mas um chamado para transformar vidas. E você,
Como pode transformar o ambiente ao seu redor? Seu impacto em Goa foi profundo, mas Francisco sabia que Deus o chamava para ir além. O próximo destino? O Japão, uma terra de desafios ainda maiores. Evangelizar no Japão foi um marco na vida de São Francisco Xavier. Ele chegou ao país em 1549 e rapidamente percebeu que a cultura japonesa era sofisticada, exigindo uma abordagem diferente. Francisco usou sua inteligência para adaptar a mensagem do Evangelho sem comprometer sua essência. Um exemplo disso foi sua tradução de ensinamentos cristãos para a língua local. Apesar de sua dedicação, ele enfrentou resistência de líderes políticos e religiosos. Mas sua fé inabalável o manteve firme. Francisco não buscava impor sua religião, mas sim abrir corações e mentes para a verdade. Quantos de nós teríamos essa paciência e perseverança? Ele usava analogias do cotidiano japonês para ensinar sobre Deus. Imagine explicar o conceito da Santíssima Trindade a pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Sua habilidade de contextualizar a fé nos ensina que evangelizar é antes de tudo compreender o outro. O trabalho no Japão foi desafiador, mas extremamente frutífero. Contudo, Francisco sabia que sua missão ainda não estava completa. Ele sonhava em levar o cristianismo a outro lugar misterioso, a China. Após suas missões no Japão, São Francisco Xavier começou a planejar sua entrada na China. Ele via esse país como um território crucial para expandir a mensagem cristã no Oriente. No entanto, o acesso à China era quase impossível devido às restrições impostas pelos governantes. Isso não o desanimou, ao contrário, reforçou sua determinação. Francisco se preparou intensamente, estudando a cultura e aprendendo estratégias para se infiltrar. Imagine ter a coragem de enfrentar um território proibido, sabendo que isso poderia custar sua vida. Sua fé era tão grande que ele via cada obstáculo como um degrau rumo à vontade de Deus. Infelizmente, ele adoeceu gravemente antes de conseguir entrar na China. Morreu em 1552, em uma ilha próxima ao continente. Apesar de não ter pisado em solo chinês, seu legado inspirou outros missionários a seguirem seu caminho. Até mesmo sua morte refletiu sua entrega total ao Evangelho. A tentativa de Francisco de alcançar a China nos ensina sobre persistência e dedicação. Mas sua vida não se limitou a desafios. Ele também foi marcado por milagres e eventos extraordinários que fortaleceram sua missão. A vida de São Francisco Xavier foi repleta de milagres que demonstravam sua conexão com Deus. Entre os relatos mais impressionantes, está o de curas milagrosas em comunidades onde ele pregava. Em certa ocasião, ele rezou por uma criança à beira da morte, e a criança recuperou a saúde. Isso atraiu ainda mais pessoas para o cristianismo. Francisco também tinha uma incrível habilidade de aprender línguas, algo que muitos acreditam ter sido um dom divino. Ele dominava rapidamente os idiomas locais, o que facilitava sua comunicação. Imagine a diferença que isso fez em suas missões na Índia e no Japão. Outro milagre frequentemente associado a ele foi o de proteção divina. Dizem que, durante uma tempestade, ele segurou um crucifixo, orou fervorosamente e o mar se acalmou. Esse tipo de relato inspirava confiança e fé em seus seguidores. Esses milagres não foram apenas eventos isolados, foram sinais da presença de Deus em sua missão. Mas além dos prodígios, seu maior legado foi o impacto duradouro que ele deixou na história do catolicismo. São Francisco Xavier deixou um legado inigualável como patrono das missões católicas. Sua obra transformou a vida de milhares de pessoas e abriu caminhos para a evangelização em territórios até então inexplorados. Ele não apenas converteu almas, mas também inspirou gerações de missionários. Após sua morte, a Companhia de Jesus continuou seu trabalho, levando o Evangelho a novos lugares. A coragem e a fé de Francisco se tornaram modelos para quem deseja servir a Deus. Sua canonização em 1622 foi o reconhecimento de sua vida extraordinária, mas seu impacto vai além dos títulos. Hoje, ele é lembrado como um dos santos missionários mais importantes da história. Igrejas, escolas e comunidades em todo o mundo levam seu nome, perpetuando sua missão. Que exemplo de como uma vida dedicada a Deus pode transcender o tempo! Mas o que exatamente podemos aprender com ele?
Como aplicar seu exemplo em nossa realidade? É isso que nos leva ao próximo ponto. São Francisco Xavier nos ensina que a verdadeira fé exige ação. Ele mostrou que viver o Evangelho é mais do que frequentar a igreja, é transformar o mundo ao nosso redor. Podemos começar em casa, sendo exemplos de amor e paciência. Francisco não tinha redes sociais, mas sua mensagem alcançou o mundo. E você, como pode usar os recursos que tem hoje? Seu exemplo de perseverança nos inspira a não desistir diante das dificuldades. Ele enfrentou doenças, rejeições e até a morte, mas nunca perdeu a esperança. Em nossos desafios diários, podemos buscar essa mesma força em Deus, lembrando que cada obstáculo é uma oportunidade de crescimento. Francisco também nos ensina a importância de ouvir. Ele entendia as culturas locais antes de pregar. Em nossa realidade, isso significa ouvir mais nossos familiares, amigos e até colegas de trabalho. O amor começa com a compreensão, e isso pode ser transformador. Por fim, sua vida é um lembrete de que pequenas ações podem ter grandes impactos. Como seria sua vida se você decidisse ser um missionário na sua própria realidade? Não precisa ir para o Japão, comece onde você está. A vida de São Francisco Xavier nos mostra que a fé pode mover montanhas e cruzar oceanos. Ele nos inspira a buscar uma espiritualidade viva, que transforme tanto nossa vida quanto a vida daqueles ao nosso redor. Mas a pergunta é: você está disposto a viver sua missão? Se esta história tocou seu coração, compartilhe esse vídeo com quem precisa de inspiração. Inscreva-se no canal, curta e ative as notificações. Vamos juntos espalhar o exemplo desse grande santo missionário para o maior número de pessoas. Afinal, cada clique pode ser uma semente de fé.